dizer que cada especialidade vai ser feita por uma área da engenharia. Bem, o meu conselho é não avançar para a construção sem ter projeto executivo. Nos projetos de licenciamento, né, o importante é cumprimento da norma. Há uma preocupação do profissional em tentar cumprir o que é o regulamento de edificação urbana, né, do ponto de vista de áreas, espaços mínimos, né, relações de proximidade entre compartimentos, ambientes. E aí, pessoal, bem-vindos ao Arqueus Podcast, o podcast que aborda temas sobre o mercado de arquitetura e construção em Angola. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito premente no ramo da arquitetura e dos projetos, que é a diferença entre projetos de licenciamento e projeto de execução, né? Para evitarmos dores de cabeça na sua obra. Você que está a construir, ou para quem é construtor ou promotor, normalmente temos muitas dificuldades quando a gente trabalha apenas com projetos de licenciamento e assumindo que são projetos de execução. Hoje vamos aqui tentar, de forma descontraída, tirar algumas dúvidas sobre o que é projeto de licenciamento e o que é projeto de execução. Mas antes disso, queria desde já agradecer os telespectadores do nosso programa, ouvintes, que deixaram as suas mensagens. Essas mensagens sempre nos dão força para continuarmos. No dia de hoje, temos um convidado que é um parceiro nosso aqui da empresa Angelos. E passarei assim então a apresentar o nosso grande engenheiro Paulo Kufumana. Ele que é o CEO da empresa Tracengia Limitada, uma empresa que já está no ramo de projetos e também construção. Tem construído muitos imóveis por essa Angola, principalmente na província de Luanda. Mas, mais do que nunca, vou dar aqui a palavra ao senhor engenheiro Paulo para fazer uma apresentação. Certo. De si mesmo. Certo. Saudações a todos. Antes de mais, quero agradecer ao Angelos, no caso do Arqueus Podcast, pela oportunidade e pela grande consideração por ter sido o segundo convidado. Isto para mim significa muito e quero agradecer. Eu sou Paulo Kufumana, ou Paulo Sandumo Kufumana, sou engenheiro civil de profissão, trabalho numa empresa de projetos e construção, no qual eu sou o diretor, que é a Tracengia. É uma empresa de direito angolano, conforme já frisei no início, com 3 ramos de atuação: projetos, construção e fiscalização, mas tudo só ligadas às áreas das engenharias. Nós não fizemos nada que não seja engenharias. Já temos trabalhado com a Angelos desde 2021, são sensivelmente 4 anos de muitos desafios, de muitos embates, de muitas experiências. E hoje então estamos aqui para falar de algo muito pertinente, até porque já tivemos situações em que o nosso bom profissionalismo fez com que fossem ultrapassadas, então acho que é um bom tema para podermos debater. E é isso aí. Para você que está nos ouvindo, se você já enfrentou algum problema sobre projetos de licenciamento ou mesmo no projeto de execução, fica atento, e esse é o momento para colocar as suas questões, que nós vamos ter todo o gosto em respondê-las, né? Vamos fazer aqui uma breve apresentação, engenheiro, sobre o que é um projeto de licenciamento, certo, e o que é um projeto de execução. execução. Assim, de forma muito vaga, nós sabemos que um projeto de licenciamento vai ser aquele projeto que tende a cumprir as obrigações legais para licenciamento de uma dada construção, de um dado edifício, né? Certo. E sabemos que os projetos de execução normalmente são projetos mais detalhados, são projetos, como a própria palavra diz, projeto de execução, são projetos que vão servir para a execução da obra, né? Certo.
do ponto de vista do engenheiro, o Certo. que é um projeto de licenciamento para si e como definiria também um projeto de execução? Bem, Palavras tuas, né? certo. Bem, é basicamente aquilo que o arquiteto acabou de falar. Licenciamento é basicamente, de uma forma geral, um layout ou como é que posso dizer? Uma esmiuçação dos indicativos de como é que há de ser a fase seguinte, que é o projeto executivo. Ele é exatamente utilizado para licenciar, conforme diz o nome, para depois, a posterior, o cliente ou o proprietário ter a possibilidade de construir. Mas antes da construção, há necessidade de se fazer o executivo. No executivo, nós vamos então desmistificar todos aqueles indicativos para pormenores mais exatos, para que não hajam falhas ou erros a quando da construção. Basicamente, essa é a diferença. E licenciamento é mais ou menos indicativos, né? Vou dar um exemplo para a parte de engenharias. Num projeto de licenciamento, hoje faz-se muito, por exemplo, para grandes projetos, há necessidade de, nas especialidades, que é aquilo que nós fizemos e que temos trabalhado com a Ângelo, de forma premeditada mostrarmos, por exemplo, o posicionamento dos elementos, como é que vão funcionar, ou seja, mostrar como é que é a funcionalidade do projeto. Já no executivo, nós vamos mostrar como é que ele funciona. Basicamente é isso. E a nível de detalhamento, Certo. a nível de detalhamento, nós sabemos também que nos projetos de licenciamento, né, Sim. normalmente que a gente apresenta é um projeto básico de arquitetura. Certo. É um projeto básico de arquitetura, nós estamos a dizer que estamos a falar de plantas Certo. e alçados. Certo. Um projeto de licenciamento, do ponto de vista de engenharia civil, que seria a especialidade de Certo. estrutura e estabilidade, iria apresentar apenas uma planta de fundações Exatamente. e eixos. Né? Exatamente. Iria identificar pilares e iria identificar também sapatas de vigas. Exatamente. O básico vai estar acotado. Né? Normalmente, um projeto de licenciamento, eu digo com muita propriedade também, porque fui funcionário público, trabalhei muito tempo no IPGUR, que é Instituto de Planeamento e Gestão Urbana de Luanda, e uma das tarefas que eu tinha era mesmo aprovar projetos que davam entrada para licenciamento. Né? Tanto mais que nós, a nível do IPGUR, chegamos a desenvolver um manual, um regulamento, né, de aprovações de projetos, horizontal, sim, e todas as outras tarefas que a gente tratava, que era o nosso dia a dia. Sim, sim, sim. Né? E o que me chama a atenção aqui é que nos projetos de licenciamento, né, o importante é cumprimento das normas. Né? Certo. Há uma preocupação do profissional em tentar cumprir. No caso da Angola, é o REGEL, que é o Regulamento de Edificação Urbana, né? Sim. Do ponto de vista de áreas, espaços mínimos, né? Relações de proximidade entre compartimentos. Ambiente, sim. E faz essa avaliação mais a nível da arquitetura, do ponto de vista da engenharia. São apenas layouts gerais. Exatamente, exatamente. Acabei de explicar aqui. Exatamente. Na questão da especialidade de estabilidade. Nós apresentamos apenas uma planta de fundação e eixo. Certo. Do ponto de vista da hidráulica, vai se apresentar uma rede técnica. Exatamente. Uma especialidade para licenciamento. São as redes técnicas que são o quê? Que eu vou passar agora a palavra de engenheiro, que explica assim. O que são redes técnicas? Qual a diferença de redes técnicas de um projeto de licenciamento para um projeto de execução? Pronto. Para um projeto de licenciamento, conforme eu disse inicialmente, basicamente são indicativos. Por exemplo, estrutura. Para licenciar, eu não preciso de detalhar, eu só preciso de mostrar como é que aquilo vai funcionar. Nós temos trabalhado, e posso trazer aqui vários exemplos, o Ângelo e Tracengia. O que é que a gente faz, por exemplo? Fizemos uma planta de fundações e eixos, como o arquiteto frisou muito bem. Não precisamos detalhar sapatas, só precisamos dizer quais são as dimensões geométricas. Na verdade, em estrutura, nós só precisamos de falar de geometria. Ou seja, teremos elementos como sapatas, pilares, vigas, lajes e escadas, com essa geometria, e se possível, e nós temos assim feito, uma volumetria.
que os softwares hoje nos oferecem, para que a entidade licenciadora tenha noção de como é que é a envergadura do edifício. Hidráulicas, por exemplo. Nós em hidráulica, simplesmente o que é que temos que fazer? Com base na planta mobilada, nós elaboramos os vários planos, desde drenagem de esgotos, abastecimento de água, drenagem de condensados, que é basicamente a drenagem dos ACs, de forma muito simples, que é fazer um esquema de como é que vai andar a tubagem a nível do projeto. Eletricidade, por exemplo, não fizemos nada mais, nada menos do que localizar os elementos, como tomadas, interruptores, quadros elétricos, só. Exato. E lâmpadas, no caso, né? Por exemplo, para o AVAC, nós só temos que mostrar o posicionamento dos equipamentos e as possíveis condutas. E só para, sem querer cortar, muitas das vezes nem sequer se apresentam AVAC. Exato. As redes técnicas para licenciamento, né? Tem-se uma visão muito generalizada da coisa. Sim. Quando se trata do projeto de eletricidade, vai ser mesmo só eletricidade, iluminação, circuito de iluminação em tomadas, são pura e simplesmente o posicionamento dos elementos de localização da lâmpada, do interruptor, dos quadros, depois uma outra afiação que vai indicar as dependências do circuito que também Exatamente. Exatamente. A AVAC, se for do ponto de vista de uma AVAC mais doméstico, às vezes se apresenta aí os símbolos dos equipamentos interiores e exteriores, né? Exato. Mas no caso de grandes fábricas, né, ou grandes estruturas como naves, normalmente o AVAC passa despercebido. Exato. Porque já é um AVAC mais industrial. Exato. Nesse caso, até nem se apresenta. Exatamente. A memória descritiva é uma memória que é a parte escrita. Normalmente vai ser um documento que vai falar do projeto todo, a arquitetura, a hidráulica, que é planta de esgotos e planta de abastecimento da água. Exato. E uma parte das vezes também com drenagem pluvial. Sim. E a rede elétrica. Exato. Há uma única memória descreve tudo. Exatamente. Agora eu queria perceber, sim, da parte do engenheiro, como é um projeto de execução para estruturas. Ok. Um projeto de execução de estruturas é feito ou é baseado com a arquitetura. Deve haver o balizamento. Já agora eu vou deixar aqui uma dica super importante e pertinente. Eu particularmente nunca tive situação, aliás, trabalhamos há 4 anos e nunca houve necessidade de alterar projeto algum. Porque, certo, porque a Ângelos também já tem um background que permite com que haja uma premeditação de como é que as coisas poderão funcionar. Já é esse domínio. O engenheiro é um elemento que começa a fazer parte do projeto desde a fase de criação. Ou seja, todo o gabinete de arquitetura tem que ter sempre um parceiro de engenharia ou um engenheiro que acompanhe os processos. Nós independentemente de termos um parceiro de engenharia, que nesse caso és tu, certo, o engenheiro Bandeira, que é da parte de eletricidade. Nós estamos aqui os nossos engenheiros. Exatamente. Né? Pronto. Normalmente, quando a gente está na fase mais de estudo concepção, né, ele já vai dando algumas dicas e alguns inputs sobre localização dos pilares. Exatamente. Né? Como a gente vai prevendo já curetes, exato, tem contas, depois as outras redes prediais. Exatamente. E por aí fora. Pronto. Vamos lá ao que nos interessa. Como é que eu vou conseguir fazer o executivo? É pegar na arquitetura, nesse caso plantas, cortes, alçados, modelação e imagens. Plantas, porque é onde a gente vai conseguir concepcionar os elementos verticais e horizontais. Verticais como pilares e horizontais como vigas e lajes. E escadas, no caso. Depois, o que é que vamos fazer a seguir? Na questão dos cortes, a gente vai ver quais são as altimetrias definidas em arquitetura, porque isto tem algum impacto no cálculo de estrutura, porque nós temos sempre que trabalhar com o limpo da arquitetura, ou seja, a nossa solução estrutural não pode transcender aquilo que é o limpo, o acabado. Nós temos que trabalhar sempre com as cotas dos projetos como acabado. Os alçados nos permitem visualizar alguns elementos do ponto de vista estrutural que precisam ser modelados
que nesse caso o alçado é muito acompanhado ou é auxiliado com imagens 3D finais e a modelação. A modelação nos permite rodar o ficheiro de formas que nada passa despercebido. Exatamente. É uma mais-valia. Hoje em dia, nós, por acaso, estamos numa fase de transição para o BIM. Exatamente. E como a gente faz os projetos, já pensando BIM, Exato. o que a gente fornece também aos nossos parceiros das especialidades é um ficheiro BIM. Exatamente. No vosso caso, vocês normalmente trabalham com o CypCAD, CypCAD, sim. recebem um ficheiro já todo modelado de forma Certo. tridimensional. Exatamente. Acaba sendo muito mais fácil, porque os elementos principais já estão modelados, Certo. tem-se uma percepção melhor daquilo que é o projeto. Exato. Tridimensionalmente, a gente consegue ter Exato. vários ângulos de visão, Sim, que acaba facilitando bastante. Exato. Muito bom. Ficou de forma geral, Geral, sim. Pronto. distinguido mais ou menos quais são as diferenças. As diferenças, pronto. Só para termos uma ideia também, num projeto de execução, se fôssemos a tratar de hidráulica, né, Sim. seria necessário e obrigatório Certo. as especificações dos diâmetros, Exatamente. das tonelagens, Exatamente. alturas dos pontos de abastecimento da água, Exatamente. a altura dos pontos de descarga. Que num Exatamente. projeto de licenciamento não é Não possível aparece. se notar. Né? Exato. Normalmente apresenta-se também no projeto de hidráulica aquilo que são os isométricos, onde nós temos Exatamente. todo o sistema de instalação Exato. como se estivesse em 3D. Né? Exato. A altura, a gente pode medir alturas, comprimento, quantificar de forma perfeita Exato. as curvas, as uniões, né? E num projeto de licenciamento Não consegui. seria muito difícil. Né? Exato. Embora existem algumas empresas, né, ou algumas pessoas que construam mesmo com projetos de licenciamento. Isso. Bem, Nunca sim, tiveste um exemplo assim? já, eu particularmente já fiz alguns trabalhos com essa nuance, porque há uma realidade que deve ser dita. Nós, infelizmente, ainda não temos cultura cá, já estamos a ter, já hoje como Por isso é que hoje. nós estamos aqui. Exatamente, O nosso podcast, de exatamente, maneira a educar não só o profissional, mas também o promotor, principalmente o nosso cliente mesmo, de maneira a ter atenção aos projetos de execução. exato, Só para ter uma ideia, sempre que a gente recebe um cliente, a gente faz questão de mandar 2 orçamentos. A gente manda sempre projeto de execução, exato, custa isto, e projeto de licenciamento custa aquilo. Né? exato, Porque os clientes vêm com uma ideia muito vaga, porque eles chegam e dizem, perfeito, quero fazer uma planta, eles nem sequer querem fazer projeto, eles Exatamente. querem fazer uma planta. exato, E a gente tem que depois falar muito com o cliente, né? Educá-lo, tentar lhe mostrar o que é uma planta, certo, o que é um projeto e o que é um projeto de execução. exatamente, Existe o projeto básico. Né? exato. Prontos, Muito bom, muito bom. Vamos agora passar para mais uma questão. Né? certo, sim, Quais são, se tem a ver mais com objetivos, quais Sim. são os objetivos de cada projeto? O ok, objetivo de um projeto de licenciamento e o objetivo de um projeto de execução. Afinal de contas, para que serve o projeto de licenciamento? ok, Eu quero que os colegas arquitetos, estudantes de arquitetura principalmente, saibam entender a grande diferença que existe, né? Porque aqui nós vamos detalhar quais são os objetivos de um e do outro, né? certo. Bem, licenciamento, conforme nós falamos, vamos definir geometrias e traçados. Basicamente é isso. Geometria e traçados. Esses indicativos serão utilizados a posterior para nós detalharmos. Ou seja, na geometria eu vou dizer como é que ela funciona de forma mais pormenorizada, de forma mais execuível, porque isto é muito importante e necessário para o arranque ou avanço das obras. E nos traçados nós vamos depois definir aquilo que o arquiteto aqui explicou, como é que serão as secções, os diâmetros e o funcionamento desses traçados, porque os traçados, na verdade, são traçados que dependem de um sistema. E esse sistema deve ser explicado e deve ser desmistificado no executivo. Então, de forma muito direta licenciamento vamos definir geometrias e traçados.
Em executivo, vamos pegar nas geometrias, nos traçados, vamos detalhar ao máximo possível para que a execução seja perfeita. Muito bom. Pois é, muito esclarecedor. Você que está nos ouvindo, deixa aí o like, se inscreva nos nossos canais. O podcast Arqueus passa nas plataformas de vídeo como YouTube, Facebook, Instagram e também nas plataformas de áudio e podcast como Apple Podcast, o Spotify e Amazon Music. Se já deixou o like, já se inscreveu no programa, então bora lá continuar com o nosso Arqueus Podcast. Muito bem, acabaste de falar aqui dos objetivos, né? Sim. E de forma conclusiva para essa parte dos objetivos, e que fique bem claro, projeto de licenciamento, projeto para legalização ou para tratamento de licença de construção. Projeto de execução é aquele projeto que vamos usar para guiar todas as tarefas que vão ser executadas no ato da construção. Um serve para legalização e o outro serve para construção efetiva. Penso que diferenças dos objetivos ficaram minimamente, né, criados, né? Sim. E agora queria saber acerca custos e prazos. Quais são os custos que nós temos com um projeto de licenciamento e custos que nós temos para um projeto de execução, né? De forma muito geral, falar de porcentagem, o que é que um vale em relação ao outro, Ok. e mais ou menos quais são os prazos. Bem, a nível de custos, o licenciamento acaba sendo sempre literalmente mais acessível em relação ao executivo. Pronto. Se a gente tivesse que fazer um percentual, qual seria? Bem, estamos a dizer numa ordem dos 30%. Por exemplo, nós aqui na Ângelo, normalmente, para nós, um projeto básico de arquitetura, mais as redes técnicas, né, que seria o projeto de licenciamento, Sim. tem um peso de cerca de 40%. Ah, ok. Né? Certo. Porque depois os outros, se a gente já tem um projeto de licenciamento, muito facilmente Sim. avançamos para o projeto de Executivo. execução. Porque para a execução vão ser as especialidades que vão ser feitas por engenheiros individualizados, né? Porque no projeto de execução devemos também frisar aqui que cada especialidade é um projeto à parte. Exatamente. Né? Mesmo a nível de volume de entregáveis, de documentos que a gente entrega, para um projeto de licenciamento, a gente tem apenas um único caderno, né? Que é a arquitetura, mais as redes técnicas. Para um projeto de execução, nós temos a arquitetura em si, é um projeto E as especialidades? completo, um projeto de especialidade de arquitetura. Esse projeto vai ter partes desenhadas, partes escritas. Partes escritas, nós estamos a falar de memória descritiva só para arquitetura. Certo. Estamos a falar de mapa de acabamento, estamos a falar de mapa de quantidades, estamos a falar de caderno de encargos e condições técnicas. Certo. Como é que a gente vai aplicar os elementos arquitetônicos, como é que eles devem ser construídos, que normas devem seguir. Certo. Detalhes de mapa de vãos a nível de parte desenhada, estamos a falar de detalhamento de elementos como corrimões, Certo. estamos a falar dos degraus, acabamentos de frisos Sim, sim. que nós temos nas coberturas, né? Muitos elementos, né? Que o projeto de execução apresenta. O projeto de arquitetura normalmente é mais suave, não tem esses elementos. Do ponto de vista de prazos. Bem, antes disso, vou ainda dar aqui uma chega sobre, para nós, o que é que temos a nível de engenharia nas especialidades. Temos parte desenhada, que são os desenhos executados ou execuíveis detalhados. Temos a parte escrita. Nós, na parte escrita, temos memória de cálculo. Memória de cálculo por quê? Porque as especialidades são projetos calculados. Okay? Então, nós temos que apresentar uma memória de cálculo que comprove a justificação de que os elementos a serem aplicados estão dentro dos parâmetros ou estão verificados. Depois, nós temos mapas de quantidades, também é muito importante. Vamos falar já daqui a pouco. Temos
o caderno de encargos também, por especialidade, e depois temos também as condições técnicas. Então, de uma forma geral, são os quatro elementos que nós entregamos, né? Exatamente. Yeah. E assim, para arrematar, um projeto de licenciamento pode ser feito apenas por um único profissional, por um arquiteto. Exato. O arquiteto vai fazer desde as plantas da arquitetura, que é o projeto básico, Certo. elevações, que são cortes e alçados, e as redes técnicas. Certo. Uma vista geral sobre estrutura, uma vista geral sobre a hidráulica e a vista geral sobre eletricidade. Né? Tudo muito generalizado. Exatamente. Um arquiteto apenas tem a competência de fazer um projeto de licenciamento do princípio ao fim. Exato. Já um projeto de execução não pode ser de nenhuma forma ser feito por um arquiteto. Exatamente. É um projeto que é feito por múltiplas disciplinas. Exatamente. Nós vamos ter aí a parte da arquitetura, que os arquitetos vão pegar, o arquiteto vai fazer plantas, os elementos desenhados tridimensionais. Exato. Né? E a parte da engenharia, nós vamos ter um engenheiro civil, que também só vai fazer desenhos de civil. Vai fazer estabilidade. Normalmente, os engenheiros civis fazem estabilidade e também fazem hidráulica. Né? Certo. Depois, nós temos, para projetos de edificações públicas, ainda temos segurança contra incêndio. Exatamente. Temos projeto da VAC, tem que ser feito por engenheiro mecânico. Exatamente. Projeto de eletricidade e todas as outras especialidades da eletricidade. Porque na eletricidade vai ter correntes fracas, né? E nós temos, né, as telecomunicações, IP, de dados. Exato. Né? Todo projeto que tem a ver com CTVs, né? Tudo que tem a ver com internet, tudo faz parte do pacote de eletricidade. Certo. Então, é um projeto que deve ser feito por um engenheiro eletrotécnico. Exatamente. Um engenheiro de eletricidade. Né? E quer dizer que cada especialidade vai ser feita por uma área da engenharia. Exato. Desde engenharia eletrotécnica, engenharia mecânica, engenharia civil, né? Engenharia de segurança. Quer dizer, nós vamos ter um projeto que vai ser composto por vários outros subprojetos. Exatamente. Que são normalmente designados de projetos de especialidades. Exato. Muito bem. Aqui dá para ver claramente, né, quais são as grandes diferenças que a gente tem entre um projeto e o outro. Né? Então, para ti que está acompanhando o nosso programa, comenta aí, né, se essas diferenças te surpreenderam. Né? Um facto curioso, eu quando comecei e decidi me dedicar a projetos, portanto, já estamos a falar sensivelmente mais de 150 projetos já feitos e com mais de 20 ou 30 projetos executados. No início, foi exatamente aquilo que o arquiteto frisou. Eu só fazia estrutura hidráulica, mas eu sempre tive uma ambição de crescimento e de centralização. De que maneira? De que o arquiteto, que é basicamente, de uma forma muito direta, os clientes dos engenheiros, se assim posso dizer, pese embora que em alguns casos os projetos de execução sejam solicitados por clientes, possam ter tudo. Então, eu fui crescendo à medida que hoje a empresa tem já várias áreas a nível de engenharias. Por exemplo, nós temos o departamento de engenharia civil, que faz somente projeto de estrutura hidráulica. Temos o departamento de mecânica, que faz os projetos da VAC. Temos o departamento de eletrotecnia, que faz tudo que é eletricidade e por aí. Temos o departamento de telecomunicações, que fazem tudo o que são especialidades que têm a ver com dados. Isso faz com que os projetos sejam mais perfeitos, porque estamos a falar de pessoas que se dedicaram naquilo e se formaram. É muito mais fácil. Então, se bem que, independentemente dos projetos terem profissionais de áreas distintas, né, certo, eles sempre devem convergir. Exatamente. Daí o elemento arquitetura passar a ser o elemento central que faz a ligação entre todas as especialidades. Exato, né? para compatibilizar, exatamente. Por isso, falaste agora a palavra, tiraste uma palavra agora da boca. Certo. Né? A compatibilização acaba sendo depois, nessa equação, um elemento primordial, porque quando a gente tem vários profissionais a trabalharem de forma simultânea, né,
há necessidade de se fazer uma compatibilização para vermos se o cabo de eletricidade não vai interromper a tubulação de drenagem, de abastecimento da água, Sim, sim. se a viga não está impedindo uma tubagem de drenagem da água. Então, há necessidade de haver uma compatibilização entre os atores, né? Os Sim, engenheiros, os arquitetos, né? Certo. E não só engenheiros, arquitetos, estamos a falar também desde a origem, porque o projeto de execução, pela sua especificidade, né? Até o engenheiro precisa de recolher dados também, porque o engenheiro Certo. não vai diretamente, não sai do terreno para o projeto. Antes da atuação do arquiteto, nós temos uma outra figura, que é o Exato. topógrafo. Exatamente. Vamos precisar, para um projeto de execução, é obrigatório que haja um levantamento topográfico minucioso, que vai nos definir limites precisos, vai Exato. nos dar os pontos principais a nível de vértices, de limites do terreno, bem como a própria topografia, o relevo do terreno, né? Exato. Que são elementos muito importantes para que o projeto de execução possa ter um êxito, né? Um facto curioso, quando nós temos esse elemento desde o início, o que ele faz? Ele georreferencia o espaço ou a zona em que a moradia vai ser construída. Quer dizer que nós vamos trabalhar com a base dele. Ele é que vai nos passar a delimitação. O que significa dizer que todo o projeto que está a ser desenvolvido com aquela base que ele apresentou a nível de dimensão da área está georreferenciado. Exatamente. O que é que isso vai nos ajudar? O topógrafo consegue nos marcar tudo que é elemento para a obra, tudo, porque está tudo georreferenciado. Ele consegue te dizer exatamente onde é que está localizada uma parede, onde é que está localizado um tubo, onde é que está localizado um ralo. Ele consegue, porque está georreferenciado. Exatamente. Aqui na ONG nós também fazemos os serviços de topografia. E nós somos uma das poucas empresas que usa a topografia associada aos drones. Certo. Nós fazemos mapeamentos com drones, né? Quer dizer, nós fazemos acima do levantamento topográfico. Quando a gente usa drones para a topografia, a gente acaba tendo um resultado muito mais abrangente. Então, é uma chega que nós estamos aqui a dar, né? Sim. E eu sei que também a Tracengia agora está a enveredar por uso de drones. Sim, também. E por acaso foi o Ângelo que nos deu o input há cerca de 2 anos. Ainda não nessa vertente, estamos agora aqui a aprender com o Ângelo, mas temos utilizado, por exemplo, para uma melhor visualização a nível de construção. A Tracengia faz obras. A Tracengia tem 3 áreas de atuação: construção, projetos e fiscalização. Pois, os drones têm uma utilidade muito grande. Exatamente. E são os drones, para mim, os drones vieram para ficar, não só para divertimento, mas como ferramenta de trabalho. Ferramenta de trabalho. Exato. Na construção, existem N funções que um drone pode ter. Exato. Desde mapeamento, que acabamos de falar aqui, e como inspeção. Exatamente. E você usa para fazer inspeção. Exatamente. Inspecionar obras, fazer fotografias, fazer avaliações, análises. Exato. Mas vamos lá, isso é conversa que nos daria um outro podcast. Exatamente, exato. Pois é, vamos então passar agora para mais uma questão, né? Certo. Que estão relacionadas às omissões e erros que um projeto de licenciamento, né, pode trazer. Quer dizer, quais são os erros mais comuns Exato. que a gente pode encontrar em obras que foram construídas apenas com um projeto De licenciamento. Pronto, nós aqui falamos que, por exemplo, vou dar um exemplo muito prático, que no projeto de licenciamento, a arquitetura é definir com base nas regras e nós é geometria e traçado. Imagine, por exemplo, que o arquiteto Antônio projeta uma sala com um vão livre de 10 metros. Vão livre. E por algum motivo o cliente decidiu não fazer o projeto executivo e avançou para a obra. Há uma determinada exigência a nível de projetos que requerem a presença de profissionais. 10 metros já não é um vão normal, já é um vão complexo, que envolve e exige um profissional que chama um projetista estrutural, um engenheiro de estrutura.
Eventualmente, este cliente corre o risco de ter o elemento mal feito do ponto de vista de que ele não sabe como executar, ou seja, ele não consegue perceber como conseguir vencer aquele vão. Então, vais fazer algo de forma muito tradicional, mas infelizmente o resultado não é muito bom. É aí onde começam a aparecer os problemas como flambagens, ou as famosas barrigas, né? Lajes a fissurar. Por quê? Porque não houve um projeto de detalhamento. Quando há um projeto de detalhamento, eu como engenheiro estrutural, olhando para aquele vão, eu procuro apresentar um projeto detalhado para que eu consiga vencer aquele vão. Quer dizer que o construtor em obra saberá como. E é uma coisa aqui que eu devo dizer. Um projeto executivo transmite segurança. Exatamente. O construtor sente-se seguro por saber que eu estou a construir algo que foi feito por profissionais. Foi perfeitamente dimensionado. Exatamente. E não só. E essa segurança que o engenheiro acaba de tratar aqui, não é apenas uma segurança a nível da execuibilidade, se o edifício vai cair ou vai ser mal construído. Não. Certo. É até uma segurança financeira. Também, Exatamente. né? Porque se a gente constrói sem mapas de quantidade, né, a gente não sabe as quantas a gente vai gastar Exato. para a conclusão do nosso edifício. Exatamente. Porque no projeto de licenciamento, né, não há ênfase nos mapas de quantidade. Exato. A gente vai fazer um projeto que não sabe depois quantificá-lo. Exato. Mas Exato. se for um projeto de execução, o projeto de execução já prevê quantificação de todos os materiais que vão ser usados, né? Sim, sim. E dá uma clara noção Sim, sim. daquilo que é a nível de custo Exato. que a gente vai ter ao longo do nosso projeto. Aliás, nós temos nossos exemplos, por exemplo, nos projetos que nós elaboramos, vou falar provavelmente estrutura aqui a dor de cabeça, nós conseguimos ter ou dar ao cliente o resumo do que é que vamos precisar em termos de betão, o que é que vamos precisar em termos de cofragem de ferro. Teoricamente, o cliente com um cálculo em 1 minuto, ele consegue ter noção de material. Estamos a falar que mão de obra depois iria ser um item na parte. Mas o cliente consegue saber, a minha obra vai ter 200 metros cúbicos de betão, vai ter 150 metros quadrados de cofragem, vai ter 3.000 quilos de aço. O cliente consegue, com preço de mercado, rapidamente saber, eu vou ter de material gastos X milhões. Exatamente. Rapidamente. Para todo mundo. Exatamente, rapidamente. Para construtor. Exato. Construtor para fazer um orçamento, para construir um projeto que tenha um projeto de execução, ele não precisa calcular, Exato. fazer medições. Exato. Ele vai pegar apenas os mapas de medições fornecidos pelo projeto de execução E multiplicar pelos preços. Está em Excel, pegar aquilo e lançar preços unitários e logo em menos de 5 minutos consegue ter um orçamento. Exatamente. Né? Yeah. Muito bom, engenheiro Paulo. Está sendo uma conversa muito agradável. Por acaso, estou a gostar muito da conversa. Né? Certo. E queria fazer uma outra pergunta. Certo. Né? Nesta cena ainda dos erros, Certo. como é que a gente faz para evitar esses erros que os projetos de licenciamentos apresentam devido à lacuna de informação que é normal de um projeto de licenciamento? Bem, o meu conselho é não avançar para a construção sem ter projeto executivo. Boa. É explicar ao cliente que não há possibilidade de se avançar sem que haja um projeto executivo. Eu entendo perfeitamente que há muita dificuldade, entendo perfeitamente que não é fácil ou muito rápido, às vezes conseguimos trabalhos, falo propriamente dos construtores, né? Mas é aquela coisa, no nosso ramo profissional nós não trabalhamos por emoção, ou seja, nós não podemos querer só conseguir o trabalho por conseguir. Nós temos que ir para o trabalho com os pés bem firmes. Porque que a gente vai fazer bem. Exatamente. Porque aquilo, normalmente, a construção é uma habitação, é sonho de uma família. Exatamente. Vou dar um exemplo. Você acaba destruindo um sonho de uma família. Exatamente. Por causa da ganância de querer construir Exatamente. um projeto sem ter o projeto de execução. Exatamente. Acaba chegando no impasse. Exato. No meio da obra, dá conta que o orçamento feito por estimativa já não bate. Terminar a obra e Exato. depois entra em situações litigiosas. Exatamente, e é o que não se pretende. Ou seja, quando as coisas estão bem definidas como projeto executivo, não há dor de cabeça, não há estresse. Quando não, sempre surgirão situações. Então,
para não termos esse tipo de erros, é não fazer obra, não fazer trabalho sem ter projeto executivo. É muito mais fácil, porque o consultor assim vai estar a evitar milhares de problemas. Não há uma outra saída. Não há outra saída. Ok. Muito bom. Para fazer projetos, para contratar um projeto de execução, muito simples, né? Contrata o Anjo, contrata a Tracengia. Exatamente. Existem muitas outras empresas no nosso mercado que trabalham com projetos de execução. É Exatamente. muito fácil, né? Porque quando a gente tem um projeto de execução, acaba de forma automática também ter já o projeto de licenciamento incluso. Exato. Porque se a gente faz um só projeto de licenciamento para licenciar, na fase de construir a edificação, depois vai acabar de ter que pagar mais um valor para fazer as especialidades. Exatamente. Seriam 2 em 1. Né? Exato. Nós aqui na Ângelo, quando o cliente paga o projeto de licenciamento, o projeto de construção, desculpa, a gente já inclui o projeto de licenciamento. Exatamente. Pois é. Deixa o teu like, não se esqueça de pôr aí um gosto, porque produzir conteúdos como esse dá uma trabalheira enorme. Nós estamos aqui, né, cansados, né, mas com muito afinco para passar um conteúdo de qualidade para vocês que nos ouvem. Um like nunca seria demais. Certo. Como nos outros programas, estamos agora chegando na parte final. Então é a hora onde a gente vai deixar algumas dicas para os nossos ouvintes. Fica atento, você que é profissional da área de arquitetura e construção civil, para os estudantes e principalmente para promotores e clientes. Primeira dica, invista sempre num bom projeto de execução. Existe no nosso mercado muitos profissionais que ainda trabalham muito baseados no academicismo e não têm noção das diferenças que existem de um projeto de execução e um projeto de licenciamento. Né? Consulte profissionais competentes que já são experimentados na área de projetos para que tenham resultados duradouros. Né? Essa é a minha dica, porque isso vai nos fazer poupar dinheiro e muito tempo. Então, gente, uma dica que Bem, a minha dica é que nós, povo angolano, continuemos com essa visão despertada que já estamos a ter. Falo isso porque eu já fiz muitos projetos de especialidade residenciais. Quer dizer que hoje o angolano já faz projetos. Isso faz com que os clientes não economizem tempo, dinheiro e, acima de tudo, estejam seguros e tranquilos. De uma forma muito direta. A última dica. Não pule etapas. Tanto um projeto de licenciamento quanto um projeto de execução são complementares. O executivo traz o licenciamento consigo. Então, prime sempre pelo executivo se quer fazer uma construção. Caso queira apenas licenciar o projeto, porque existem situações que o utente, o cliente, o promotor quer, numa primeira fase, obter um financiamento bancário. Os financiamentos bancários obrigam desde já que o cliente tenha pelo menos uma licença de construção. Exato. Pois é. Aí sim, vá pelo projeto de licenciamento inicialmente. Mas quando for dar início à construção, sempre tenha em conta que vai precisar do projeto de execução. Exatamente. E a minha última dica é referente ao uso das tecnologias. Hoje nós estamos na fase da revolução tecnológica. Já se passaram muitas revoluções, né? E nós não podemos estar alheios. Nós nesse momento estamos já na fase da inteligência artificial, né? É um assunto que nós profissionais, estudantes, devem ter em atenção inteligências artificiais como um elemento que aumenta a nossa produtividade. Vamos usar bem, né? Ver os elementos que nos favorecem como arquitetos e estudantes, né? Para tirarmos o máximo proveito da inteligência artificial. E para fechar, BIM
é o presente, meus caros. Para profissionais de arquitetura e construção, a tecnologia BIM é o que se faz agora. Os AutoCADs, programas programas assistidos por computador apenas, né, ficaram para o passado. É como antigamente, nos anos 2007 para baixo, 2005, né, nós víamos arquitetos que ainda desenhavam à mão. Esses arquitetos eram arquitetos arcaicos. Hoje, um arquiteto que só trabalha com ferramentas que não sejam BIM, como AutoCAD, apenas, né, a parte 2D, e SketchUp ou 3D Max, programas que não são BIM, hoje em dia começam a ficar para trás, porque os programas BIM têm a tendência de facilitar a vida dos profissionais, né, principalmente a nível da compatibilização. Exato. Hoje em dia, com esses programas, nós podemos ter todos em apenas um único, que é a plataforma BIM. Exato. Uso de drones para facilitar os seus levantamentos topográficos, as suas inspeções. Quer dizer, eu sou um amante da tecnologia, né? E normalmente os meus conselhos vão ser sempre ligados àquelas experiências que eu tive na minha vida profissional, eu tenho tido, de maneiras que eu possa replicá-las e ver essas experiências também replicadas, né, na vida de outros profissionais, né? Muito bom. Para os nossos seguidores, deixem perguntas, estamos aqui para responder. Podemos não responder enquanto o programa vai decorrendo. Esse é um programa em direto, via YouTube, mas sempre estamos acompanhando a nossa página, estamos sempre atentos aos comentários para nós darmos respostas às questões que forem feitas. Muito bom. Vamos encerrar o programa de hoje, né? Agradeço desde já o engenheiro. Certo. Né? Muito obrigado pela sua presença. Certo. Continuamos a fazer grandes parcerias. Sempre, né? Sempre. E o importante certo. É que a gente continue a trabalhar. Certo. Nós temos um compromisso muito grande com o nosso país e estamos aqui disponíveis e prontos para os desafios. E o que nós mais queremos é a valorização nacional. E hoje já acontece. Então, é uma mais-valia. Muito obrigado mais uma vez. Muito bom, muito bom. Hoje nós aprendemos a diferença entre um projeto de licenciamento e um projeto de execução, né? Vimos aqui as suas diferenças. Ambos são importantes, né, para aquilo pelo que cada um é proposto. E estamos a fechar agora o nosso programa. O Arqueo Podcast é um programa que vai ao ar 2 vezes ao mês. Quer dizer que dentro de 15 dias nós voltaremos a fazer um programa. E convidamos desde já os caríssimos a seguirem as páginas da Ângelo e pesquisarem nas nossas páginas Arqueos Podcast. Muito obrigado. Não se esqueça de deixar o seu like, seguir as nossas redes sociais e nas plataformas de áudio, Apple Podcasts, Spotify e Amazon Music. Muito obrigado.